Teu desespero lá na Globo, olha, os jornalistas da Globo deram uma guinada aí, perceberam hoje que as redes sociais mostram o que eles não querem ver e que não tá fácil manipular a opinião pública. Talvez seja por isso que a Globo e toda a imprensa brasileira tenham colocado como prioridade algum projeto de regulação das redes sociais que deem poder à grande mídia. Não basta regular as redes para tirar as fake news, não. Eles querem que eles voltem a ter controle da narrativa. Então, por isso que eles tentam, de todas as maneiras, colocar jabuti no meio do processo que dê dinheiro para eles terem mais alcance do que os outros, porque a coisa tá feia. Olha, o Lula, essa semana teve uma viagem, semana passada, né? Teve uma viagem extremamente produtiva, em que ele foi na África. Ele falou na cúpula da União Africana, então como tem a União Europeia, como tem o Mercosul, como tem aí várias outras, tem a União Africana, que muita gente não dá valor, mas os países africanos hoje estão emergentes, a economia desses países está cada vez melhor, eles estão, num geral, né, tem alguns que estão piorando, mas a maioria está melhorando, eles estão aí cada vez mais unidos aos BRICS, aos países dos BRICS, estão com muito investimento, principalmente da China, em desenvolvimento e industrialização, e estão aí surgindo vários líderes na África que estão entendendo que a África hoje é muito pobre para que os europeus possam ser ricos. Então, quando você vai num país europeu, você vê tudo bonito, você fala, nossa, essa sociedade aqui está avançada, é porque nos últimos séculos eles exploravam os africanos. E no último século tem a escravidão do século XXI, que é o imperialismo. Então tem aí muitos minerais, diamantes, ouro, prata aí na África e os donos são europeus até hoje, porque eles tomaram séculos atrás e dizem, não, é meu, e ainda é meu porque eu conquistei séculos atrás, ou seja, continuam com o imperialismo. E aí, para eles serem ricos, os africanos têm que ser pobres, muito pobres. Pois bem, quanto mais líderes surgem aí de esquerda na África que vão se rebelando contra os europeus, maior vai ser, e contra os americanos também, maior vai ser a tentativa de revanche desses aí para manter o seu poder. E aí vem a imprensa brasileira. Pois bem, em vez de falar da produtividade da viagem do Lula, que depois também foi na Liga Árabe, e o Lula foi eleito aí por africanos e por árabes como o grande líder que vai aí levar o mundo a uma transição energética, que é tudo que a imprensa fala, olha, precisamos aí parar de usar combustíveis fósseis, parar de destruir nosso planeta, pensar nas futuras gerações. Pois bem, o Brasil vai ser o líder dessa transição. Olha só, o Brasil, que até outro dia era um páreo mundial, será o líder. E a Globo resolveu focar numa fala do Lula em que ele está corretíssimo contra Israel. Por quê? Como não tinha como atacar a fala do Lula, eles escolheram um trecho em que o Lula cita ali o Holocausto e compara o genocídio que faz Israel hoje ao Holocausto. E aí começou a cobertura canalha da imprensa. Eu vou citar aqui a Globo porque é o canal de maior audiência, tá? Mas essa mesma cobertura, tão canalha quanto em outros locais, até pior, aconteceu em toda a imprensa brasileira, viu? A imprensa voltou a utilizar o que muitos aí, é importante que você se lembre de como foi na Lava Jato, tá? Porque a Dilma saiu do poder, foi derrubada, sofreu um golpe, e ela saiu do poder com apenas 8% de aprovação. Quer dizer, 92% dos brasileiros se convenceram totalmente ou em partes da narrativa de que o PT era corrupto ou de que, se não era, pelo menos era conivente demais e deixava roubar, ou de outras narrativas que eram impostas pela imprensa. Porque a imprensa toda na época se juntou e foi para cima. E aí, o que aconteceu? Como não tinha resposta por parte do governo, de ninguém, o que aconteceu é que boa parte da opinião pública, como você vê, mais de 90% foi convencida. Só 8% ficaram lá até o fim, dizendo que o governo Dilma era bom ou ótimo. E sabiam das dificuldades e tudo mais. Veja, então, para que não aconteça de novo, saiba, quando junta toda a imprensa para criticar o Lula, é porque ele provavelmente está muito, mas muito certo. E aí o que acontece? Começou a narrativa da Globo, e começou com os seus maiores aí comentaristas detonando o Lula. Então mostra aqui uma comentarista do Globo News, que também da Globo, que mostrou isso na Globo, mas também escreveu aqui, Lula, por que não te calas? Mandou o Lula calar a boca, dizendo que ele está completamente errado. Eu não vou entrar aqui no mérito de tudo que falam esses apresentadores, senão além do vídeo ter aqui mais de 1 hora, de eu mostrando o vídeo aí desse pessoal mentindo, ainda a Globo tira meu vídeo do ar. Aí logo depois de muita pancada no Lula, a Globo colocou aqui alguém para criticar o Lula. Então tá aqui um especialista ouvido para a Globo,
e que é ex-embaixador do Brasil em Londres, de governos, obviamente, ligados do governo Temer, governos ligados à Globo. Aí, olha, é realmente muito grave, porque realmente faz uma comparação que, na minha opinião, não é apropriada. Nunca ninguém chegou a comparar o que está acontecendo em Gaza com o Holocausto. Médico francês, eu mostrei isso outro dia, retorna de Gaza e compara o que está acontecendo aos guetos de Varsóvia. Esse médico, ele atuou na Guerra do Golfo, ele atuou na guerra da Bósnia, que era a Iugoslávia, atuou na Guerra do Iraque, ele estava no Afeganistão, ele estava na Síria e agora ele está na Palestina e ele fala, eu nunca vi nada parecido com as cenas de horror que eu vi lá em Gaza. Ou seja, ele já foi para várias guerras ajudar lá como médico, ele fala, eu nunca vi nada parecido. Ele comparou os guetos de Varsóvia, que antes do tempo dele, ele imagina, devia ser nesse nível aí. Então, se tem um cara que já, com experiência em guerra, um francês, tá? Não é petista não, é francês, que fala isso. Mas, não, ninguém nunca comparou. Só que tem uma coisa, o próprio governo de Israel já comparou. 2008, G1, Hamas pode atrair holocausto, diz ministro de Israel. Israel já falava que podia ter um holocausto lá na faixa de Gaza, já é um plano antigo de Israel. Aí a Globo coloca gente aí que odeia o Lula e o PT para falar que não. Só que aí não é só isso, a Globo vai além. Chegou o Guga Chakra para detonar o Lula, isso ainda no domingo, ó. Guga Chakra analisa a fala de Lula. Criticar a resposta israelense na faixa de Gaza é legítimo. Ele chama de resposta israelense. Mata um monte de mulher e criança. Anota o nome desses jornalistas, tá? Que estão aí defendendo o genocídio, tá? E uma série de lideranças internacionais vem criticando. É legítimo criticar a resposta. O grave está em comparar ao Holocausto, que foi o genocídio dos judeus. Lula não escolheu o genocídio armênio, os massacres na Guerra da Bósnia, no Kosovo, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, a Guerra da Síria, a invasão da Rússia, quase tudo isso aí que ele citou aí, além de não terem a fama ou o conhecimento público, que qualquer pessoa praticamente vai entender como o Holocausto, envolveram guerras. A guerra no Iraque é uma guerra. A maioria dos mortos morreu civil pra caramba, porque os Estados Unidos são genocidas? Sim, morreram. Mas a guerra era, no princípio, contra soldados. No caso aqui, não. É uma guerra de soldados contra civis. Não é um exército contra outro. São soldados contra civis. Apenas isso. Os Estados Unidos fizeram de uma outra maneira, eles bombardearam Bagdá por muitos dias e aí depois entraram lá para lutar contra os iraquianos que estavam ali defendendo o seu território e depois roubar todo o petróleo, obviamente. Aqui tem um plano envolvendo roubar petróleo, tem um plano envolvendo aí uma nova rota ligando a Ásia, à Europa e aos Estados Unidos, e tem, obviamente, o plano que é conhecido de Israel de acabar com os palestinos. Só que a coisa vai piorando, porque a Globo chegou ao longo do dia, foi mudando a narrativa. Primeiro o Lula estava completamente errado. Aí, colocaram aqui um outro ligado ao Michel Temer para dizer o seguinte, o que o presidente Lula fez foi ofender Israel. Ele pegou o maior trauma da sociedade israelense e colocou no tabuleiro. Diz aqui o Daniel LHS, que foi, nem lembro, mas tinha cargo lá no governo Temer. Então a Globo começou a colocar gente para criticar o Lula. Aí foi mudando, a narrativa foi mudando. Começaram a falar que não, o Lula está falando no improviso. Aí vieram aqui alguns para falar, olha, no improviso não é a primeira vez que o Lula comete gafes. Diz aqui Otávio Guedes. Aí outro aqui, André Trigueiro. Me parece impressionante uma pessoa com a experiência de Lula falar de improviso. Aí começaram a falar que o Lula, ele é gagá, o Lula está velho demais, o Lula não consegue mais falar de improviso, o Lula tem que ler discursos. A mesma narrativa do ano passado, viu? Eles estão usando um discurso que eles sabem por pesquisas que funcionam nos Estados Unidos contra o Biden, que é o etarismo, é chamar o Biden de velho, gagá, coisas do tipo, e as pessoas passam a ter rejeição nele. Só que o Biden, ele está dando vários sinais, aliás, até antes da eleição dele, ele está dando vários sinais de cansaço, assim. Vários. E o Lula nunca deu um. A fala do Lula foi extremamente calculada, foi articulada com os africanos, com os árabes, veio seguida de ações como denunciar Israel na Corte Internacional, veio seguida de apoio aí de vários países, e nem precisava de apoio, mas teve. Mas a Globo não, trata como gafe. Agora o Lula errou. E aí chega a fake news, começa a fake news. A Globo colocou uma pesquisa fajuta, mas olha, um negócio assim vergonhoso da Quest, que é até uma empresa aí de renome, dizendo que a repercussão do Lula nas redes sociais foi 90% negativa. Ou seja, todo mundo odiou o Lula. Quem
segue o site do Plantão Brasil, nós já noticiamos que é fake news da Globo e colocamos a fonte. No dia eu falei, não, tem coisa errada, tem coisa muito errada. Quem quiser pausa o vídeo para ver, mas aqui tem um gráfico que eles colocam aqui, interações a favor do Lula e contra o Lula no assunto. Aqui está 10 mil, tá? Ou seja, 10 mil interações. Eles querem dizer, se você usar aqui uma linha, eu vou deixar o celular aqui retinho, se você fizer uma linha aqui, eles querem dizer que em nenhuma hora, isso são interações por hora, né? Em nenhuma hora teve mais de 5 mil interações pró-Lula. Em nenhuma hora. E aí eu vou te mostrar o seguinte. Atenção, quem é a favor que o Lula rompa relações com o Estado terrorista de Israel, comenta aqui, Lula tem razão. Só esse aqui, Lula tem razão. Eu sempre que a imprensa começa a atacar o Lula, eu já começo, Lula tem razão. Tem que ser bem simples. Lula tem razão, não importa. Tinha 169 mil posts, ou seja, 169 mil postagens, interações com a frase Lula tem razão. Fora as pessoas que estavam a favor do Lula, assim, 169 mil em 24 horas. Eu tirei 24 horas depois. Quer dizer que está uma média de mais ou menos 6 mil e poucos por hora. O gráfico que mostrou a Quest diz ali que em nenhum momento passou de 5 mil por hora a favor do Lula. Só a média de uma, do Thiago aqui, que o Thiago falou, estava com mais de 6 mil por hora. Agora você imagine todos os outros influenciadores, já vou mostrar o gráfico. A Quest mostra aqui como se a única reação a favor do Lula tivesse vindo de um Twitter do Glauber Braga e depois de um tweet da Glaze. O tweet do Glauber Braga naquele dia com mais alcance teve 125 mil de alcance. Isso aqui, tá. Esse alcance aqui do tweet do Glauber Braga, que segundo a Quest é o único aí que ajudou o Lula. Só aquele meu tweet, só aquele, fora os outros que eu fiz, teve 325. Só o Lázaro Rosa publicou naquele dia 5 tweets com mais de 125 mil de alcance. E o Glauber Braga era ali a Quest dizendo que o Lula teve 90% contra ele. Só que aí saiu outra pesquisa mostrando o seguinte, olha, tá errada a Globo, bem errada. Naquele dia, 57% das menções foram contra o Lula por bolsonaristas. E 43% a favor do Lula. Só que tem uma coisa, você vê lá o Glauber Braga tá pequenininho no gráfico, mas pequenininho, não dá quase nem para ver. Esse é o que a Quest usou como exemplo. Ou seja, não foi 90%. Você fala, mas ainda foi negativo. No dia seguinte, o campo progressista começou a se organizar e ganhou de 61 a 38, tá? Então, o campo aqui pró-Lula ganhou. Ou seja, a Globo ficou o dia inteiro batendo no Lula com narrativa e não conseguiu. Uma coisa vergonhosa para a Globo é você ver cada uma dessas postagens, isso aqui Guga Chakra falou. Você vê, tem 2 mil comentários de pessoas detonando o Guga Chakra. Aí você vem aqui, ó, alguém falou contra o Lula, tem 1.900 comentários de pessoas, todos, você vai lá, todos estão detonando a Globo. Só que isso não foi para a pesquisa da Globo, não vai. Como não vão as outras interações. Aí tem aqui outro falando de gafe do Lula, 900 comentários detonando ele. Aí aqui mais 1.700 detonando ele. Todos praticamente detonando. São 100%? Não, mas 80%, 90%. Aí colocam ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que critica a diplomacia brasileira. Aí tem mais 600 comentários detonando ele. Aí depois começaram a falar, olha, a fala do presidente Lula causa mal-estar. Não causou mal-estar com ninguém a fala do Lula. Aí depois falaram que, olha, a oposição, a Globo começou a recuar, falou, a oposição se juntou no meio de uma narrativa, tudo mais. Aí chegou a Miriam Leitão e começou a recuar 10 passos, porque ela viu a surra que estavam levando na rede social, uma surra pesada nas redes sociais que começaram a levar os jornalistas da Globo. Miriam Leitão recuou 10 passos, mas manteve ali, ó, diz o seguinte, o que Israel está fazendo em Gaza é indefensável, é crime de guerra, e o presidente Lula tem falado sobre isso no tempo e no tom certo. Ele errou quando improvisou, ou seja, estava certo, é que ele improvisou, usou palavra errada só. Para Miriam Leitão, o problema era a terminologia, e aí ela escreveu um artigo no Globo, em que ela diz, que é bem parecido com o que ela falou na CBN, que ela diz o seguinte, que o problema é que o Brasil não tem estratégia. O Lula sai falando asneira, ela não usou essa palavra nesse tema, o Lula sai falando asneira, e o Brasil não tem estratégia, o que fazer depois. O Lula teve. No dia seguinte, o Brasil entrou no Tribunal Penal Internacional contra Israel. Agora, o Lula vai se encontrar com o Antony Blinken. Amanhã se encontra, chega aí o secretário de Estado, que é o mais importante, é o número... Hoje, o Blinken é o número 1 dos Estados Unidos. Tá? O Biden está bem mais
focado em eleição, quem está fazendo tudo é o Blinken. Então ele é o número 1 dos Estados Unidos, vai se encontrar com Lula, que já estava marcado o encontro. Então a fala do Lula é calculada antes do encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos. É calculado. Tudo que o Lula fez foi calculado. Improviso. Mas aí veio a Globo voltando 100 passos atrás. 100 passos atrás. Pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e Hamas, os Estados Unidos vão propor um plano de cessar fogo. O Blinken vem para os Estados Unidos, vem para o Brasil, sabe para quê? Para ver como vai fazer o cessar fogo com o Lula. Eu quero ver a carinha de bunda de todos esses apresentadores. Eu mostro aqui quem foi convidado, mas está lá sempre o apresentador, assim, realmente, sempre concordando. Aí depois, a narrativa mudou. Agora, ó, segundo Otávio Guedes, essa é uma crise doméstica entre Brasil e Israel. Muito mais do que nível mundial. Ninguém saiu em defesa do Netanyahu. Agora então não é mais crise diplomática mundial, é só entre Brasil e Israel. Aí logo depois eles falam, olha, se tivesse ficado no massacre e na condenação a Israel, não teria problema nenhum. Aliás, o Lula vai se beneficiar disso no futuro, porque a página da história fica que Netanyahu vai ficar... A página na história que o Netanyahu vai ficar não é boa. Ou seja, o Lula historicamente estará do lado certo. Quem vai estar do lado errado? Os jornalistas da Globo. Foram detonados. E aí, vem aí a pior parte. Eles resolveram colocar uma outra pesquisa. Vamos atualizar aí a pesquisa da Quest, já que não tem. Para falar que, olha, não, mas no outro dia os petistas aí quase ganharam, ó. Tá vendo eles aqui, ó? Chegaram a igualar contra os bolsonaristas. Aí a Quest usa como exemplo um tweet do Janones para dizer que, olha, foi isso aí que fez com que os petistas começassem a ganhar. Não foi lá a tag do Lula tem razão, que já passou de 200 mil pessoas usando só aquela, fora as outras, começaram a falar, eu estou com Lula, Lula está certo, Globo apoia genocídio, várias outras aí. Mas não, foi um tweet do Janones, só que o tweet do Janones com mais alcance alcançou 300 mil pessoas. Só o Lázaro Rosa tem mais de 10 tweets que alcançaram mais do que o tweet mais popular do Janones. Então eu realmente não entendi nada dessa pesquisa. A Quest fica parecendo o seguinte, que eles quisiam promover alguns políticos do PSOL, que eles citaram ali nominalmente o Glauber, a Sâmia Bonfim, que é a esposa do Glauber, e o Janones como salvadores ali, mas mesmo assim a esquerda levou uma surra, hein? Tá todo mundo contra o Lula, sendo que a pesquisa de rede social mostra que num dia a esquerda perdeu ali por pouco, e no outro dia quem deu surra foi a esquerda, e que esses aí citados não estão nem no top 25 de quem mais aí interagiu, mais conseguiu engajamento na esquerda. Nem no top 25. Então fica muito estranha a pesquisa, que aquela Globo coloca alguém que vai dar uma opinião que eles querem, colocam 3 políticos que não são do PT, para falar, olha, tá vendo? Ó, quem tá salvando a esquerda não é o petismo não, ó, são esses 3 aí, 2 do PSOL e 1 do Avante. O governo tá ruim de comunicação, olha, tá levando 90-10 aí, levou uma lavada. E o Lula tá todo mundo contra ele, quando na verdade não. Eles não conseguem mais manipular a opinião pública. Em um dia, virou aí o jogo e a maioria das pessoas está a favor do Lula, que está corretíssimo nessa aí. E calma, enquanto eles ladram, o Lula vai articulando mais. Eu tenho encontro dele com o secretário de Estado dos Estados Unidos. Espere boas notícias. Peço sua inscrição no canal. Falou!